Bem, salientar essa primeira parte primeiro. Primeira vez que a equipa na época consegue fazer 2 golos e estava sempre por 2-0. Uma excelente primeira parte, não permitindo sequer ao adversário ter ocasiões claras de golo. E depois, ao contrário daquilo que nós falámos e definimos ao intervalo de matar o jogo, por assim dizer, marcando o terceiro golo, nós, ao concedermos, na primeira vez que remataram à nossa baliza um golo, a equipa, pela sua situação atual na tabela classificativa e desde este desenrolar de acontecimentos durante esta época, abanou, sentiu muito esse golo e retraiu-se em demasia, permitindo o segundo golo. E nesse período foi realmente um período que a equipa não se encontrou. Natural nestas situações, a equipa animicamente sentiu muito e até se voltar a encontrar foi precisamente quando teve que dar as mãos, ser solidária, e a equipa com 10 continua a criar algumas oportunidades, porque nós tivemos que nos reorganizar. Nesse período a equipa continua a acreditar que era possível vencer este jogo. Faltou-nos também aquela pontinha de sorte de retardar a situação do golo do adversário, permitindo aquele remate e aquele golo, mas acima de tudo salientar aquilo que foi o trabalho destes jogadores. Eles acreditaram, fizeram uma excelente primeira parte, a dar bons indicadores para aquilo que é o futuro do Aves. 3 dias é sempre complicado para fazer seja o que for. Naturalmente nós temos que nos adaptar muito àquilo que é o contexto, primeiro. Em segundo lugar, temos que perceber quais são as características dos jogadores que nós temos, da forma como eles se sentem mais confortáveis. Pode não ser, e como é evidente, eu joguei a maioria das vezes em 4-3-3 com todas as equipas onde trabalhei, mas temos que olhar para aquilo que é o momento atual do Aves, e quando dizemos o momento atual é as características do plantel e dos jogadores do plantel. Naturalmente, em 3 dias não se vai conseguir mudar praticamente nada. Foi basicamente falar muito com os jogadores, pedir-lhes para olharem para cada um dos jogos como oportunidades para vencer pontos, tentar limpar um bocadinho a cabeça. Agora, o futuro, nós obviamente sabemos que temos jogadores que mostraram nestes 2 jogos que são jogadores que têm qualidade, têm algo a mais a dar a este Aves do que aquilo que deram até agora, porque quando as equipas entram nesta espiral de resultados é difícil as individualidades sobressaírem. É perfeitamente normal que isso aconteça, mas nestes 2 jogos já vimos muitas coisas boas. Hoje o Aves teve muitas situações de chegada à área, teve muitas oportunidades, teve situações em que a equipa colocou sempre em sobressalto o adversário, e nós estatisticamente basta olharmos para trás e ver o que é que aconteceu nos últimos jogos. Muitas destas coisas que foram pedidas são mais na solidariedade, na disponibilidade, de estarem mais perto uns dos outros, de chegarem, muita chegada à área, sermos mais pragmáticos, até porque mesmo o próprio estado do terreno assim exigia, do que estar a elaborar muito o jogo. Nada disso foi pedido, também não foi treinado. Nós basicamente recuperámos de um jogo, preparámos as bolas paradas e estrategicamente aquilo que nós queríamos para este jogo. E depois foi a responsabilidade absoluta dos jogadores aquilo que fizeram na primeira parte, muito bem, dentro daquilo que a gente esperava deles. E depois, naturalmente, quando se sofre um golo, uma equipa que está nesta situação não conseguiu reagir, ao invés de uma situação que uma equipas como o Nacional, que está estável, quando sofreu os 2 golos, manteve a estabilidade e conseguiu reagir para uma segunda parte. São situações diferentes. Mas eu acredito que, se não tem acontecido a situação da expulsão, ainda seríamos mais agressivos à procura da vitória. Mas, mesmo com 10, e volto a salientar, criámos algumas oportunidades boas para podermos ganhar o jogo. E acho que estes jogadores mereciam essa pontinha de sorte, porque eles sentem que estão cada vez mais perto de conseguir no campeonato essa vitória, tal como fizeram na passada quarta-feira para a Taça de Portugal. É precisamente eles perceberem que aceitarem o erro, que no futebol vai acontecer sempre, tentar fazer menos erros que o adversário. Isto é com o treino, é com os resultados, as coisas
naturalmente vão acontecer, porque nós sabemos que o Aves vai, com toda a certeza, ganhar jogos nesta Liga. Portanto, as coisas vão acontecer. E este peso na cabeça dos jogadores, nesta altura, toda a gente pensar que o Aves é o último classificado, vai ficar no último lugar, os jogadores do Aves não têm qualidade, os treinadores todos do Aves que passaram aqui não têm qualidade. Não, é tudo ao contrário. São momentos do futebol. E nós, quanto mais cedo aceitarmos exatamente isso e tivermos um olhar positivo para os duelos, para o jogo, vamos ser muito melhores e vamos conseguir ultrapassar essa fase. E quando começarmos a vencer, as coisas também vão acontecer naturalmente e não acontece este tipo de instabilidade emocional que tem acontecido. Tanto as expulsões como os golos caricatos são próprios de equipas que estão em situações destas. As equipas que estão em momentos de confiança, isso não acontece. Mas isto, vamos com calma. Estamos aqui há 3 dias. Tenho a certeza, com este grupo de jogadores que eu vi hoje, a quererem muito reverter o sentido e o rumo das circunstâncias. Acredito muito. Por isso é que eu também vim, por acreditar. E acredito que com os jogadores, juntamente com os jogadores, nós todos vamos conseguir ultrapassar este momento difícil de não se vencer. Vamos começar a vencer e depois, a partir daí, as coisas vão acontecer naturalmente. Obviamente, eu farto de reforçar isto. O Aves não é um candidato ao título, por isso é que não ganha jogos consecutivos. Mas, olharmos para o nosso campeonato, apenas esses candidatos ao título é que têm essa capacidade de ganhar 4, 5 jogos consecutivos. Todas as outras ganham 1, 2, depois perdem, depois empatam. Natural do nosso campeonato. Portanto, nós temos de estar conscientes disso. Eu tenho a certeza, e foi isto que foi transmitido. Este ponto conquistado hoje vai ser o ponto que vai dar a possibilidade do Aves, no final da época, atingir os objetivos.